aí, meu caro Bruno, tá afim de se converter? Cara, depende. Se converter em quê? Qualquer coisa, uma igreja, ao CrossFit, ao veganismo, ao budismo, o que você acha? Pô, cara, interessante, saquei sua pergunta. Discorra sobre. Cara, então, poxa, quando você falou CrossFit, veganismo, eu entendi a ideia. Porque assim, realmente, né, a gente percebe que, cara, algumas pessoas, algumas eu quero dizer muitas, elas tratam algumas mudanças que elas fazem na vida delas como se fosse assim, meu Deus, me converti, mudei da água pro vinho, né? Então, Sim. assim, aquela pessoa que ela não sabe conversar sem colocar aquilo no meio do assunto, sem julgar os outros porque elas não fazem aquilo ou porque elas não comem aquilo, né? Então, assim, acaba de fato virando quase que uma religião fanática, né? É um proselitismo, né? É Com a certeza. necessidade de você querer que o outro, de alguma forma, passe a participar também daquilo que você está participando, né? Não basta você gostar de estar onde você está, você tem que tentar fazer com que o outro também esteja. É, exatamente, aquela pessoa que chega na rodinha assim e fala: Nossa, gente, desculpa, cheguei atrasado, porque ela tava no crossfit. E assim, crossfit é tudo de bom, né? Porque deixa o corpo assim, malhado, saúde e tal. Porque assim, o crossfit, cara, ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida. Porque assim, eu antes do crossfit, nossa, aí começa, e começa, e começa, e começa. Nada contra o CrossFit, Deixando bem né? claro aqui, tá, É, gente? Tipo, nada. senão já vai dar um follow dos crossfiteiros aí que possam Não, estar nos gente, ouvindo. façam crossfit, façam exercício físico, Só é não muito. sejam chatos. Exatamente. O chato que a gente quer dizer é exatamente isso, né, Bruno? De você tentar querer converter os outros, né? Eu acho que isso, cara, essa necessidade que algumas pessoas têm, e talvez às vezes algumas pessoas não, mas essa necessidade que a gente tem, né? Isso. Essa necessidade que a gente tem em querer trazer os outros para o nosso barco, eu acho que ela, de certa forma, reflete uma tentativa nossa de afirmação, sabe? Sim. Você tenta fazer com que o outro entre na sua onda para que, na verdade, você se convença que essa sua onda é uma ideia bacana. Então, eu entrei por uma determinada corrente de pensamento que seja, ou de prática, enfim, de estilo de vida, só que eu preciso que alguém de fora me convença de que eu estou fazendo a coisa certa, você está entendendo? E eu não tenho segurança o suficiente naquilo que eu estou É um viés de fazendo, é um confirmação, né? viés de confirmação. E essa confirmação ela precisa vir de fora. Né? Lógico, isso revela, de certa forma, uma insegurança do indivíduo, mas aí já é outro metrô 743, né? Já é um Uma outra outro, viagem. nossa, um universo todo para se falar sobre isso, a questão da insegurança. Mas o indivíduo não está, talvez, absolutamente seguro daquilo, então ele precisa convencer alguém a entrar, e ele vendo a outra pessoa entrar, talvez ele se convença de que não, de fato, isso aqui é alguma coisa interessante. Não, Né? sim, sim. Porque assim, a gente percebe muito isso. Cara, dá a impressão às vezes que a gente tá falando aqui, tá apontando o dedo pra todo mundo, mas, gente, a gente tá falando isso, mas isso cabe pra gente também. Sem A dúvida, gente sem não tá aqui dúvida. julgando. Assim, parando pra pensar, muitas vezes já fiz isso, e recentemente fiz algumas mudanças na minha vida, e eu sei que dá aquela coçadinha na mão, sabe? Por exemplo, vou fazer isso agora. Olha lá, olha lá. Olha lá, os crossfiteiros, prestem atenção. Ó. Pra Olha o que ele falou de vocês, agora prestem atenção o que ele vai falar dele. Por exemplo, gente, eu sou ovo-lacto vegetariano. Ah, Né? E eu, assim, pretendo um dia me tornar vegano e tudo mais, estou nesse processo de transição, mas eu admito, assim, que quando o assunto de alguma roda, assim, é comida, nossa, me dá vontade de falar só sobre veganismo e vegetarianismo. Mas, assim, tem uma certa vibe, vamos dizer, que a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer meio que uma santa inquisição também contra aqueles que pensam o contrário, né? nossa, com Que certeza. às vezes não alcançaram o mesmo nível. Não estou dizendo no sentido de superioridade ou inferioridade, né? Digo no sentido horizontal. Mas assim, não atingiram o mesmo nível de consciência que a gente pode ter sobre determinado assunto, né? E pensar que aquela pessoa deveria estar no mesmo nível que eu. E eu percebi, cara, quando eu comecei a me tornar ovo-lacto vegetariano,
que por mais que eu não fosse o chato que ficasse falando só sobre esse assunto com os outros, ou sendo o fiscal de prato alheio, eu percebi uma coisa muito interessante. O quê? Cara, eu percebi que bem no comecinho, não no comecinho assim, de um dia pra noite, mas nos primeiros dias, primeiras semanas, na verdade, primeiros meses, eu comecei a entrar numa vibe errada cara, de sentir raiva, olha o nível, de sentir raiva de pessoas que tiram sarro de comer animais. Certo. Então, por exemplo, assim, eu comecei a sentir raiva de pessoas que colocavam assim, olha a minha comida aqui berrando, hein? E aí aquela carne, aquela picanha assim vermelha. E aí eu pensei, caramba, eu tô sentindo raiva, quase ódio por um outro ser humano que eu nem conheço, que eu não sei nada da vida da pessoa, porque ela não tem a mesma compreensão, por exemplo, da causa animal, ou no meu caso, que é muito mais questão de espiritualidade do que pela própria indústria em si, mas tem tudo a ver, porque a pessoa não tem a mesma concepção que a minha. Então, eu percebi que eu tava numa vibe muito errada de, putz, cara, eu tô começando a sentir raiva de um ser humano que eu nem conheço, porque simplesmente a pessoa colocou lá a foto, um gif de uma picanha sendo cortada e, assim, tirando sarro, falando, olha só, né, minha vaca aqui, meu boi aqui. Então, caramba, eu percebi que eu tava, assim, dando um passo adentro de se tornar uma evolução do chato, né? Quer dizer, você se sentia pessoalmente atingido por uma coisa que Nossa. não se dirigia a você, né? Cara, com certeza. Parecia que a pessoa tava, assim, me ofendendo com aquilo. Sim. Eu parei, respirei e falei, não, cara, tá errado. Assim, eu posso discordar da opinião da pessoa, mas, putz, aquilo me gerou quase uma cólera. Então, eu percebi que sem querer eu tava entrando nessa. Então, a gente percebe que às vezes a gente tá mais perto daquilo do que a gente imagina, né? Desse objeto, desse alvo, dessa crítica. Com certeza. Tanto que, né, a gente fala, a gente tem esse costume, porque eu, por exemplo, costumo, infelizmente, às vezes, eu acabo sendo talvez o filósofo chato, o Sócrates, né? Porque o Sócrates, cara, Gente, Sócrates... pra quem tá ouvindo aí, tá? O Lucas, ele é filósofo de verdade. Isso não é uma figura de linguagem, tá? É o que dizem por aí. Mas, por exemplo, o Sócrates era é um símbolo grande da filosofia, mas devia ser um cara insuportável, você tá entendendo? O Sócrates devia ser um cara insuportável. Imagina você topando, cara, na rua com o Sócrates. Imagina o centro da sua cidade em que você mora. Imagina a rua mais movimentada da cidade. Imagina a esquina da rua mais movimentada da sua cidade. Imagina que você está cruzando lá, passando, pensando num sábado de manhã, pensando nas coisas que você precisa fazer, nas coisas que você precisa comprar, nas coisas que você precisa dar conta, no horário que você precisa chegar em casa, e de repente você encontra com um cara de certa idade já, completamente maltrapilho, com cara de maluco, olhando para você como se fosse um psicopata, e você acha que o cara quer falar com você, você chega meio perto assim, olhando para ele, e ele te diz, bom dia. E você responde, bom dia. Aí ele vai e fala, Então o que é o bem? Já que o dia é bom, explica para mim o que é o bem. Já que você é tão sábio, tão inteligente e eu tão burro, fala para mim o que é o bem. Ou então você está passando e o cara fala, é um belo dia, né? E você fala, sim. Então o que é o belo? Explique para mim o que é belo. Então, assim, às vezes, infelizmente, e de forma inconsciente, eu acabo sendo um cara extremamente racional, um cara extremamente que... A conversa ela tá super na boa, a conversa ela tá indo tranquila na superfície, e eu sou o cara que às vezes tem a mania inconsciente, eu tento me controlar, mas reconheço que quando eu vi já foi, entendeu? Eu sou o cara que tenta aprofundar tudo, entende? Eu sou o cara que tenta sempre, talvez, fazer uma reflexão em cima das coisas, e às vezes as pessoas não querem refletir. Às vezes as pessoas só querem falar besteira por falar, isso é bom. Eu também faço isso, eu também falo besteira por besteira. Entende? Mas acontece que às vezes eu tenho uma tendência a querer filosofar em cima de coisa que não é para ser filosofada. Então eu seria uma espécie de convertido da filosofia e que tento talvez mostrar para os outros o quão bom é refletir, o quão bom é você tentar aprofundar acerca de algum conceito, algum tema. E muito provavelmente eu acabo sendo chato do rolê. Eu tenho certeza disso, né? Mas enfim, todos nós temos esse hábito um pouco por conta disso. Que eu falei agora há pouco, né? De que a gente tem uma necessidade dentro de nós de sentir que aquele caminho que a gente está trilhando, ele vale a pena. E você cai na ilusão, você cai no erro, na bobagem de querer uma afirmação externa para isso. E você não precisa. Você não precisa de uma afirmação externa para te dizer
que aquilo que você faz é bom, se aquilo que você faz de fato é bom para você, isso por si só já vai ser a confirmação que você precisa. Você não precisa de alguém te dizendo, olha, isso que você está fazendo realmente é bom. Não. Se de fato te faz bem, você vai perceber os benefícios e isso te basta. Você não precisa tentar sair e convencer os outros, né? Mas é algo que a gente tem que estar sempre se policiando, né, Bruno? Senão a gente acaba mesmo sendo chato do rolê. Não, mas assim, sobre isso que você falou, primeiramente eu acho que eu entendi a sua referência em relação a Sócrates. Sócrates? Foi, Sócrates. Sócrates. O filósofo foi ele, tá, gente? Então... mas, assim, eu entendi sua referência, mas eu acho que você está um pouco distante do Sócrates. Eu acho que o Sócrates seria o lacrador problematizador de Twitter, sabe? Aquele cara assim, nossa, gente, postei aqui minha foto do meu cachorro. Daí ele seria aquele cara que falaria assim, nossa, seu cachorro é de raça. Você não adotou? Você comprou cachorro? Nossa, mas você tá abastecendo a indústria dos canis clandestinos. Porque, cara, você parou pra pensar sobre isso? Você falou o tanto de cachorro que tem na rua? Eu acho que o Sócrates, se a gente fosse trazer o Sócrates pra onde ele seria um problematizador de Twitter, assim. Né? Claro, não tô dizendo que essas questões não são importantes, mas existem momentos adequados para você problematizar. Momentos, né? Espaço, né? Quer dizer, o Twitter do outro talvez não seja o lugar mais adequado para você querer ter, né? Não, né? De fato, eu não me aventuro nisso, até porque Twitter é uma coisa que eu nem tenho, né? Você sabe. E eu acho que é uma coisa boa que você faz, tá? Eu tenho Twitter, mas é uma relação que eu tenho de sadomasoquismo com o Twitter, assim. Você nunca tentou me converter ao Twitter, isso é uma coisa boa, né? Você nunca tentou criar um Twitter, cara? Eu te ajudo a criar. Jamais. Jamais. Não, mas assim, o Twitter, vou fazer um parênteses muito rápido aqui. O problema do Twitter é que, assim, é uma rede social recheada de sábios ressentidos. Todo mundo ali tem uma sabedoria extremamente profunda e está muito ansioso para pôr ela para fora. Né? Mas voltando, então acho que você tá certo, não faz Twitter mesmo, sai desse chorume. Eu não vou sair, tá? Porque eu tenho essa relação promíscua com o Twitter. De duplo vínculo, né? Uma dor e um prazer. Exatamente, junto. É um relacionamento abusivo que eu tenho com o Twitter. Mas voltando, cara, à questão, eu também penso que existe uma necessidade de se sentir um floquinho de neve especial, sabe por quê? Você pode reparar que quando alguém, isso inclui a gente tem essa necessidade de ficar agindo como um recém-convertido quando a gente faz uma mudança na nossa vida. Você pode reparar que nunca é uma mudança comum, né? Nunca é uma coisa que todo mundo faz. Por exemplo, assim, nossa, deixei de ser vegano, tô comendo carne pra caramba. Sim. Morreu. Tipo, ninguém sai anunciando isso aos quatro ventos, né? Ou então assim, nossa gente, virei católico. Tipo, num país que predominantemente é cristão. Então, assim, virei católico. Legal, morreu o hype. Sei lá, qualquer coisa que não faça parte de uma maioria. Aliás, qualquer coisa que faça parte de uma maioria, ela acaba não gerando esse hype todo, né? Essa necessidade de. Porque você não vai sentir mais uma estrelinha, Perde a exclusividade. Exato, perco a exclusividade. É até uma coisa que a gente já conversou, talvez em outro assunto, não me lembro agora, mas me veio à cabeça agora. São dois processos, né, Lucas? É o processo, assim, de querer participar de um grupo, de se sentir pertencente ou pertencido a um grupo, mas depois que você entra nesse grupo, você quer se destoar do restante. Então, assim... É um processo talvez contraditório, né? Exato. Contraditório, mas é naturalmente contraditório. Isso, ele é contraditório na sua essência, né? Exatamente. Então é aquela coisa mais ou menos assim, putz, cara, eu sou workaholic, né? Quem não sabe, workaholic são pessoas que são viciadas em trabalho. Então, assim, putz, eu sou workaholic, eu começo a só conversar com pessoas que são workaholic também, e, putz, eu tenho meu grupinho de pessoas, vamos combinar, desequilibradas, workaholics. E aí, cara, agora eu não sou mais uma estrelinha diferente, porque eu tô no meio de um monte igual a mim. Agora eu tenho que dizer pra todo mundo que eu trabalho 18 horas por dia. E que, cara, é domingo de madrugada, eu tô com o meu note aberto na cama, porque eu sou muito workaholic, cara. Eu gosto muito de trabalhar. Porque, assim, os meus colegas do grupinho, eles trabalham 12 horas por dia, né? Fazem 4 horas de hora extra grátis, mas eu preciso dizer que eu faço... Pera, buguei porque eu sou de humanas. Enfim, eu ia contar, mas eu tô empolgado aqui, então assim... eu faço muito mais horas extras de graça pra ele, cara, eu trabalho muito mais de graça do que ele. Então acho que esse exemplo, assim, bem bobinho, assim, mas pra dizer, putz,
eu sou diferente do resto, mas do meu grupinho agora eu preciso me tornar diferente. É mais uma vez uma questão de duplo vínculo, né? O ser humano, ele é um ser gregário. Então, essa questão da sociabilidade, por mais antissocial que você seja, você precisa ser gregário, você precisa pertencer a um grupo. E se você é um antissocial, você pode ter certeza que o teu grupo é o grupo dos antissociais, né? E você tem essa necessidade que é quase instintiva de você pertencer a um grupo, porque você pertencendo a um grupo, você se torna mais forte. É como se o teu corpo passasse a ser o corpo do grupo, que é muito maior, muito mais robusto, entende? Muito mais poderoso. Então você sente essa necessidade de participar de um grupo para, de certa forma, saciar a tua própria vontade de potência, ou de certa forma de se sentir mais forte, de superar uma fragilidade, ou de conseguir objetivos maiores que você individualmente, no teu corpo individual, não conseguiria. Mas no corpo do grupo, você consegue determinadas coisas. Então você tem esse instinto de ir em direção a um grupo com o qual você se identifica, né? Você tem uma determinada característica, um determinado pensamento, uma determinada ideia ou uma determinada prática, e você procura um grupo que comunga deste mesmo elemento que você, para que você, de certa forma, se sinta pertencente a esse grupo por esses motivos. Só que quando você passa a fazer parte desse grupo, você se encontra já lá dentro e você percebe que todo mundo é igual a você. Então, por exemplo, você, igual você falou do movimento vegano, ou do vegano que come ovo e leite, enfim. E você passa, então, a conviver, mesmo que virtualmente, ou mesmo que de forma não concreta, mas de alguma forma você passa a pertencer a esse grupo, desse tipo de pessoas que têm essa prática alimentar. Só que a hora que você entra nesse grupo, você percebe que todo mundo tem a mesma prática que você. Ou seja, todo mundo não come carne, mas se alimenta de ovo e leite. É igual você. Ou seja, você não tem diferença nenhuma entre essas pessoas. A tua prática alimentar, ela não tem diferença nenhuma para dessas pessoas a princípio. Porque justamente quando você se toma consciência disso, você passa a querer se destacar. Você passa a querer ser diferente daquelas pessoas tão iguais a você. Então você passa, portanto, a fazer um movimento contrário do que aquele que você fez. Você fez um movimento no sentido de certa forma, dissolver a tua individualidade para adentrar na personalidade de um grupo, só que a hora que você faz isso, você de certa forma se perde. O teu ego, a tua individualidade, ela não tem destaque. Você não consegue se enxergar sozinho, justamente porque a tua prática ela é comungada por todo aquele grupo. E você passa a não se diferenciar dos outros. Então você faz um movimento contrário de querer se destacar, de querer se diferenciar daquelas pessoas. Então, eu sou a pessoa que não se alimenta de carne, mas se alimenta de ovo e queijo e leite, mas eu sou o que toma leite desnatado. Lógico, é um exemplo bem besta. Mas, enfim, você precisa colocar alguma coisa pessoal para que você consiga voltar a perceber você mesmo como uma individualidade dentro daquele grupo, né? Seria mais ou menos isso, eu acho, né? Não, com certeza. E, cara, eu percebo, assim, que atualmente eu acho que isso tem muito a ver com o advento das redes sociais, que permite, né, você ter um anonimato, ou pelo menos ninguém te conhecer pessoalmente ali. Então as pessoas elas acabam não filtrando mais tanto o que elas postam, o que elas publicam lá. Porque, assim, quando você fala de uma conversão, um estilo de vida novo, e que tem um estilo de vida novo que tem uma prática, na verdade eu acho que todos têm uma prática, mas que você coloca em prática, acaba sendo menos hipócrita, evidentemente, mas eu penso também que ele acaba gerando menos discurso de ódio. Talvez nem vire discurso de ódio. Uhum. Porque eu, particularmente, por exemplo, nunca vi um discurso de ódio, por exemplo, de um vegano, que é o que eu pretendo ser, por exemplo, um dia, ou de um ovo-lacto vegetariano como eu, por exemplo. Mas eu acho que quando você fala de ideologias que as pessoas costumam não colocar em prática no seu dia a dia, acaba virando rapidamente discurso de ódio. Um exemplo, voltando a falar de Twitter, cara, é muito claro como às vezes pessoas que nem percebem que são aliadas políticas, pessoas que às vezes nem percebem que elas estão falando a mesmíssima coisa,
mas uma acaba atacando a outra simplesmente por conta dessa questão de ser do outro grupinho. De ter sido convertido em outra coisa. Cara, a pessoa não percebeu que ela tá na mesma trincheira que você, que ela tá ali do teu lado. Que no final das contas vocês lutam pela mesma coisa, ou pelo menos pelo mesmo objetivo fim. E, cara, você vê assim um discurso de ódio, um ataque, sabe, absurdo em relação um ao outro. Cara, às vezes eu penso assim, lógico, eu perdi esse medo, assim, mas eu já tive uma época no Twitter que, mesmo sendo anônimo, eu me sentia num campo minado, assim, sabe? Aquele joguinho do Windows que tinha. Jogo velho, pra falar, velho, né? da nossa época, né? Ai, meu Deus, quando começa a falar da nossa época, eu acho uma coisa tão de velho, tão careta, tão brega esse negócio. Da minha época. É porque da nossa época, sabe? Mas era aquele joguinho que você clicar nos quadradinhos e de repente, pô, você clicava numa bomba e perdia. Cara, parece que tweetar hoje em dia é isso, se você se importa com cancelamento e tal. Porque assim, às vezes você posta um negócio que não tem absolutamente ataque contra ninguém, mas alguém de um outro grupo que pensa o contrário vai achar um espaço entre palavras ali que ofendeu ela vai fazer uma puta de uma thread, um fio, pra questionar aquilo que você postou aí. E lógico, não é um questionamento educado. 99% das vezes é um puro discurso de ódio travestido de problematização intelectual, né? Então, é isso. Mas, voltando a um ponto que você falou, acho que é uma coisa bacana da gente dar uma aprofundada, bancando o Sócrates, mas igual você falou, eu nem me comparo ao dedo mindinho do Sócrates, né? Tanto no sentido de chatice, quanto no sentido de grandiosidade, mas bancando aqui um falso Sócrates, um Sócrates bastante apequenado. Você comentou, né, da questão quando a prática, ou melhor, quando uma ideia ela não é acompanhada da prática, ela se torna hipócrita e tende a virar um discurso de ódio, e que você, por exemplo, não vê veganos tendo esse tipo de discurso de ódio porque envolve uma prática. Mas você não concorda que, por exemplo, já que você levantou a bola do veganismo, né, por mais que você faça parte de uma vertente, digamos assim, específica, existem veganos que querem fazer as pessoas que comem carne se sentir mal pelo fato de comerem carne. Sim. Ou então aqueles que tendem a dizer que são mais evoluídos espiritualmente que o outro pelo fato de que não se alimenta do sofrimento animal. Né? Existe isso também, não existe? Não, com certeza. E, cara, sabe qual é o pior? Porque, assim, depois que eu virei ovo-lacto-vegetariano, nossa, olha lá, já tô falando... É uma palavra tão gigantesca que eu não decorei desde o início do episódio. Eu devo ter falado isso umas 7 vezes já. E então, eu ainda não decorei. Eu tô corroborando com a própria problemática que a gente levantou aqui. Mas, assim, cara, sabia que isso é um problema até mesmo entre os próprios? Porque, assim, como você falou, acaba virando meio que fiscal do prato alheio. Nossa! Então, assim... Que palavra perfeita, que termo perfeito. Fiscal do prato alheio. Cara, assim como tem o fiscal do cu alheio, exato, e tem o fiscal de tudo alheio, né? Tem o fiscal do prato alheio. Cara, isso acontece dentro do próprio veganismo. Então, por exemplo, assim, eu sou ovo-lacto-vegetariano. Tá? Eu sei que, por exemplo, isso é um fato. Sim. E é uma coisa que eu precisei estudar para aprender. Que assim, as galinhas que estão lá botando o ovo, elas também sofrem muito com a indústria da carne. A vaca que está lá dando leite, ela também sofre muito com a indústria da carne. E que quando ela deixar de ter serventia para a indústria, ela vai ser abatida. Então, assim, isso me fez ter uma concepção de que, poxa, eu ser ovo-lacto-vegetariano não resolve muita coisa. Não resolve, é um meio termo. Uhum. Então, assim, eu tenho que tratar isso como um meio do caminho. Certo. Então, assim, eu penso, por exemplo, uma pessoa que é ovo-lacto-vegetariano. É uma palavra grande, bonita, gostosa de falar, entende? Então, assim, é quase um trava-língua. Então, assim, uma pessoa que ela é assim, e nunca pretende mudar, pra mim, o esforço dela é em vão. Porque, assim, cara, você tá deixando de comer uma carne que às vezes você tem vontade, mas, as galinhas e as vacas estão morrendo da mesma forma. Tá claro que eu entendo, ok, o impacto é um pouquinho menor, mas o sacrifício é pela metade.
E aí o que acontece, cara? Muitas pessoas, eu vi estudando o movimento e entrando em grupos sobre, essas pessoas fiscal de prata alheia, elas acabam fazendo um desserviço. Por quê? Às vezes chega uma pessoa lá com super boa vontade, querendo um dia se tornar vegana, mas ela lentamente, seja porque mora numa cidade que é um cu, que não tem nada vegano, seja porque é uma pessoa que não tem condições financeiras, enfim, N fatores. A pessoa ela quer transicionar devagar, então ela quer aprender e tal. E daí, tipo, já vai o fiscalzão de prato alheio dar uma voadora na cara dela, porque se for pra ser ovo-lacto vegetariano, é melhor nem ser. Volta a comer carne, e bababá, e bababá. E ai, nossa, você virou vegano, agora você vai jogar tudo que você tem na sua casa de origem animal no lixo. Sabe? E daí o que Sim, acontece? Acaba sendo um desserviço por quê? Porque a pessoa ela tá querendo, cara, eu quero aprender, tipo, não precisa me dar uma voadora na minha cara, eu quero aprender, eu quero sim. participar por uma causa maior. E eu vejo que isso é um puta de serviço. E sim, e aí que tá, se dentro do próprio movimento acontece isso, cara, fora do próprio movimento também. Eu penso assim, a gente tá batendo muito nessa tecla do veganismo, do ovo-lacto-vegetarianismo, mas eu acho que isso se aplica a tudo. Por exemplo, eu sou budista tibetano. Eu acho que o tema hoje é Bruno. De frente com o Bruno, né? O podcast hoje virou isso. Por exemplo, gente, eu sou budista tibetano. E aí, assim. Não, eu tô falando pela primeira vez. O Lucas sabe que eu não fico falando pros outros. Não, é verdade, gente. Nem do ovo lacto-vegetarianismo e nem do Ele budismo. não é do que fica espalhando isso aos quatro Não, é ventos. verdade. Agora eu só tô contando pra vocês, tá, gente? Eu não sou uma pessoa que fica esperando pra É, todo ele só tá mundo. contando no podcast, só. Exatamente. Quase, Só. né? Ninguém vai Só. ouvir. Então, assim, eu percebo muito isso, cara, em religiosidades mesmo, assim. Então, mas você é de qual vertente? Né? Mas você pratica isso? Você pratica aquilo? Você come carne? Você medita? Como que você medita? Você faz yoga? Então, assim, claro, acho que por ser uma questão de espiritualidade, a linha que divide o hipócrita e o vazio da pessoa que realmente está dentro do movimento é muito mais fácil de você entender, né? A pessoa que está lá fazendo yoga por esporte da pessoa que faz uma yoga por espiritualidade, né? Por qualidade de vida. Uma pessoa que pratica um budismo porque ela quer evoluir como um ser humano, até porque é uma religião solitária, né? A sua essência ela é uma religião solitária, né? Um caminho solitário. Então, é totalmente contra a proposta. Mas eu acho que tudo, cara, é na religiosidade, é no vegetarianismo ou no veganismo, o crossfiteiro, sabe? Nossa, você faz crossfit só uma vez por semana, cara, eu faço 3, é por isso que você não tá crescendo, é por isso que você continua gordo. É. Cara, eu acho que é em tudo. Eu acho que tudo, é igual você falou, tudo. As pessoas se esforçam para entrar num grupo, e uma vez que elas estão num grupo, elas brigam para ver quem é a estrela desse grupo. É. E você falou da questão da religiosidade, né? Eu acho que é um campo muito rico nesse tipo de experiência proselitista, né? Independente da religião. Só que existem pessoas que acham que a falta da religião faz com que elas não façam esse tipo de coisa, sendo que fazem, às vezes, muito mais do que os religiosos, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que não tenho religião. Eu não comungo de nenhuma fé. Eu tenho um pensamento que, assim, basicamente é muito pessoal e foi construído em cima de inúmeros tipos de leitura, de inúmeras vertentes religiosas de vários tempos, de várias regiões, enfim. É algo muito íntimo, é algo muito pessoal. A minha visão acerca da espiritualidade, né? Que para muita gente provavelmente não pode nem ser considerado uma visão espiritual. Né? É, Para muita gente, eu acho que meu tipo de pensamento, por exemplo, seria o pensamento ateu. E eu não ligo para isso. Na verdade, eu não ligo para que tipo de rótulo as pessoas me colocam. Mas eu vejo, às vezes, nas pessoas que não têm religião, nas pessoas que são ateístas, um proselitismo terrível de você tentar convencer a pessoa que está sossegada na religião dela, está sossegada sendo evangélica, está sossegada sendo católica, espírita ou budista, ou seja lá o que for, e vem o chato do ateu querer dizer, mas e os dinossauros na Bíblia, onde é que está? Entendeu? Às vezes o assunto não está nem nisso, às vezes a pessoa só está falando de quantas. A crença, às vezes, a pessoa está comentando do quanto a crença beneficia a vida dela, e vem o chato do ateu perguntar do dinossauro na Bíblia.
vem perguntar da Arca de Noé, e vem perguntar, entende? Uma necessidade de fazer com que o outro deixe de acreditar em uma coisa, ou a necessidade de fazer o outro em acreditar em alguma coisa, né? E nesse sentido eu me sinto muito solitário, porque do ponto de vista dos ateus, eu não sou um ateu, e do ponto de vista das pessoas que têm uma crença, eu sou um ateu. Isso me deixa numa posição muito privilegiada, porque eu não pertenço a nenhum desses grupos e, consequentemente, não cometo nenhum desse tipo de proselitismo, né? Quando às vezes eu estou numa roda de conversa e eu percebo que os amigos estão indo muito para o lado ateu, eu assumo uma persona mais religiosa, e evoco as leituras acerca de religiosidade que eu tenho. Mas da mesma forma como eu vejo que as pessoas estão levando muito para a religiosidade ou para a crença delas uma determinada discussão, eu gosto de fazer o advogado do diabo, implantar a semente terrível da dúvida, né? Ou seja, eu sou um cara chato, né? É uma coisa que eu estou falando desde o início do episódio, que, aliás, devido ao tempo, o meu caro Bruno, já está se esgotando. Você gostaria de dizer suas últimas palavras para essa saga da conversão? Cara, eu acho que o grande esforço nesse tema, especificamente da nossa vida, é ter autocrítica, vulgo, semancol, bom senso, bom senso, e assim, ser o menos chato possível, porque chato a gente sempre vai ser, pra alguém, pra algum grupo. Isso é verdade. E, cara, eu lembro uma coisa que uma pessoa me falou uma vez e que mudou minha vida, porque eu achei uma sabedoria que até agora não foi rebatida, né? Que o segredo da felicidade é muito pessoal, mas o do fracasso tem um que é certo, que é tentar agradar todo mundo. Então, cara, se você for querer ser o legal, o bacanão com todo mundo, você vai ser infeliz, um frustrado. Então o negócio é você saber que você é chato pra muitas pessoas, mas fazer sua chatice ser suportável, né? Não ser aquela pessoa isolada, porque ninguém quer chamar o vegano pro rolê. Pro churrasco, porque sabe que ele vai lá. Porque ele vai fazer um culto lá sobre, né, vai chamar seu amigo ateu pro rolê, porque ele sabe que ele vai querer desconverter, né? Aliás, converter mesmo. Converter, né? É também uma conversão. É uma conversão, exato. Uma conversão que talvez seja a mais difícil de todas, ele acha que ele tem poder pra isso, né? Acho que é mais inteligente, entendeu? Mas, Lucas, eu acho que você faz parte, pra gente concluir, eu acho que você faz parte de um grupinho sim, viu? Qual grupo? Ai, meu Deus. Um grupinho de um limbo, assim, sabe? É um grupinho, assim, meio perdido. Um grupinho do, não tô nem lá nem cá, tô assim, tô aqui. Eu acho que na verdade esse grupo é gigantesco. Eu não tô nem lá nem cá. Mas aí que tá. Talvez não em relação à religião, né? No meu caso é em relação à religião, mas esse não tô lá nem cá em relação a muitos assuntos. Não, mas aí que tá. Como eu falo de um limbo, porque as pessoas desse grupo geralmente costumam não conseguir se encontrar. Sim, né? sim. Então elas não sabem que elas estão umas do lado das outras. Sim, mas sem dúvida, né? Você levantando a bola, sem dúvida nenhuma, eu pertenço a grupos, né? Por exemplo, eu tenho uma formação, então a minha formação, de certa forma, me faz pertencer ao grupo das pessoas que tiveram a mesma formação que eu. E quando alguém ofende a profissão, eu me sinto talvez pessoalmente ofendido. Por mais que entende? Por mais que talvez às vezes a crítica faça algum sentido, ou nem faça sentido, mas a crítica não foi para mim. Mas, nossa, ofendeu o meu curso, ofendeu a minha graduação, né? A gente tem esse hábito de levar as coisas que é dita para o grupo de forma pessoal, justamente porque você tende a desfazer essa individualidade na multidão. Então, o que a multidão sente, você também sente. Da mesma forma que você também se sente responsável por aquilo que o teu grupo faz, né? Enfim, eu acho que a ideia assim, do pertencimento do grupo, como eu falei, ela é natural, humana, e eu acho que a gente tem que ter esse cuidado mesmo que você falou, Bruno, de saber que todo mundo tem essa necessidade de pertencimento e saber que a pessoa que adentrou num determinado grupo o fez porque aquilo tem valor para ela, porque aquilo tem sentido para ela, sim, e porque, de certa forma, aquilo tornou a vida dela mais suportável, entendeu? Ela se sentiu mais forte, ou menos fraca, ou mais potente por aquilo. Então, a gente também entende um pouco a nossa chatice de querer
talvez não seja chatice a palavra agora, mas a nossa empolgação, né? A gente fica empolgado porque a gente ganha uma certa potência quando passa a fazer parte de um grupo. E isso gera uma empolgação muito grande. E aqui, às vezes aquilo faz um bem tão grande pra gente que a gente julga que vai fazer bem pro outro também. E aí que tá o erro. Entende? E aí é que tá o erro. E aí agora eu preciso me empolgar, Lucas. Eu lembrei de uma coisa que eu preciso falar, tá? Eu vou estar sendo hipócrita, eu vou estar sendo alvo daquilo que a gente falou esse episódio inteiro, mas eu preciso falar, tá entalado aqui. Diga. Você aí, divulgador científico de exatas, física, química e biologia, que fala que só pode falar sobre um assunto se tiver diploma e propriedade para falar, quando você for fazer um vídeo de humanidades no seu canal, lembra-se disso que você sempre fala. Porque, Lucas, uma coisa que me deixa muito mordido é esses super divulgadores científicos que estão aí, que eu acho um trabalho excelente, tá? Eu tô brincando com o meu tom, mas isso me afeta diretamente, Lucas. Isso me afeta pessoalmente. A galera da biológicas, das exatas, assim, que fazem vídeos incríveis, maravilhosos dessas áreas, mas elas... E aí é tema para outro vídeo, lógico, para um outro podcast, mas acho que a pessoa ganha tanta visibilidade que ela se acha capaz de comentar qualquer assunto com propriedade. Sim, isso E aí você vê aí isso biólogo acontece. falando sobre questões sociais, você vê físico falando, e você pensa, amado, tem erros aí muito graves no seu discurso. Então fica a dica aí, tá? Eu me sinto muito afetado. Não deveria, como diz o nosso próprio tema do episódio de hoje, mas eu me sinto. Dei meu recado. Depois dessa patada, né, essa leve indiretinha, não sei se vocês sentiram, a delicada indireta, a gente encerra essa viagem, né, essa corrida, esse percurso, essa saga da conversão, longe, muito longe de esgotar o assunto, né? Mas é por aqui que o nosso metrô fica. Fiquem ligados nos próximos episódios, acompanhem a gente, um grande abraço, beijo e até! Valeu, gente. Abração, beijão. Tchau, tchau.